Oi, pessoal. Boa noite. Oi, Karine, tudo bem? Tudo bem? Consegue me ver e me ouvir? A tua câmera tá virada. Eu ia te falar só pra tu. Isso, pronto. Eu. Karine, a gente vai dar uns minutinhos pro pessoal entrar por aqui, mas agradecendo que você aceitou participar da nossa live. A gente está com esse ciclo de lives por aqui pelo Instagram da Missão, buscando disseminar um pouco, né, de informação sobre todo o processo eleitoral e também sobre a nossa missão de observação, né? E trazer alguns tópicos. Obrigada por ter aceitado. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. A live de hoje ia ser apresentada pela nossa voluntária, Juliana, mas infelizmente ela teve um contratempo. E aí eu também sou voluntária da transparência e a Ana pediu para substituir ela. Eu acho que a gente pode começar. Já tem algumas pessoas entrando, a gente vai aguardar mais um pouquinho, mas eu vou me apresentar para você, né? Que não teve nenhum contato além desse agora. Eu sou voluntária da Transparência Eleitoral. Esse ano eu sou vice-coordenadora da missão junto com o João. E eu participo voluntária desde 2019. Eu participei já da missão de observação de 2018 e de 2022. Eu estou aqui em Belém, no Pará, né? Então a gente está no norte. É, E eu tenho muito interesse, muita curiosidade por todos os temas que envolvem a eleição e a observação e tudo mais. Acho que a gente já deu uns minutinhos, a gente já pode começar um pouco da nossa live. Vou te apresentar e daí, se você quiser ir tocando os tópicos ou quiser que eu vá te provocando, mas eu acredito que a nossa conversa vai fluir bem bacana. com Então, certeza. a nossa convidada da live da Além da Missão de hoje, que vai estar focada em cartórios eleitorais, é a Karine Cielo. Ela é formada em Direito pela Universidade Federal de Rondônia, pós-graduada em Direito Ambiental, é analista judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia e está na função de chefe de cartório eleitoral desde 2005. Então, ela tem bastante experiência com eleições para trazer para a gente. Pode falar, Karine. Isso mesmo. É um tema que me cativa muito. Claro que a gente fica na emoção do ao vivo, mas trabalhar em cartório eleitoral e transmitir para todos o que é, na verdade, organizar uma eleição é um assunto que me comove mesmo, né? Me ganha o coração. Para mim, a justiça eleitoral, eu vejo a justiça eleitoral como uma grande instituição formada por pessoas apaixonadas. Então, colegas de milhares, né, de servidoras e servidores que trabalham todos os dias para organizar a eleição. Então, até eu brinquei com a Juliana quando ela me convidou, vamos desmistificar a história de que trabalha de 2 em 2 anos, porque não é. Nós temos uma pauta gigantesca e é muito comum pessoas virem trabalhar com a gente, servidoras, servidores requisitados, ou trabalharem em apoio logístico, e descobrirem a imensidão que é o trabalho da justiça eleitoral. O que é organizar o voto, o exercício do voto de um país continental como o Brasil. Então, sem dúvida que chefes de cartório eleitoral que estão me ouvindo agora, e pessoas que trabalham também na justiça eleitoral, voluntárias e voluntários, sabem exatamente do que eu estou falando, que no ano anterior a gente planeja, e no ano da eleição a gente começa a executar, e no dia da eleição a gente entrega todo o nosso trabalho nas mãos das nossas mesárias e mesários no país inteiro. Eu tive a experiência de estagiar quando eu estava na faculdade de Direito ainda. Eu estagiei e é exatamente isso. É só Nossa, quem estou. tato e quem É, tem noção da dimensão do trabalho que é feito e realizado. Um desses anos, o meu ano final, foi ano de eleição.
Então, teve bastante trabalho em relação a isso, e tem muita coisa que a gente que está aqui no norte tem uma experiência única, né? De estar em uma região que tem alguns desafios mais que as regiões do sudeste, que tem um desenvolvimento e um investimento maior em certos aspectos, né? Um dos tópicos que a gente quer tratar aqui hoje é sobre os votos das pessoas indígenas, né? O trabalho que vocês realizam aí em Rondônia, levando as urnas até as aldeias, com a parceria do TSE nessa logística toda que é realizada. Se você puder falar um pouco disso. A questão do voto da pessoa indígena é um tema bem cativo do nosso TRE, do nosso regional Rondônia. Inclusive, desde o ano passado, a gente está num trabalho feroz com o nosso censo indígena, porque até alguns anos atrás, no cadastro eleitoral, não constava se a pessoa era indígena ou não e de que etnia. Então, quando me perguntavam quantas pessoas indígenas tinham na minha seção eleitoral, na minha zona eleitoral, eu não sabia dizer. E isso implica em uma série de limitações de trabalho. De que forma eu tenho que chegar com o voto, até onde eu tenho que levar uma urna eletrônica, como que eu tenho que treinar essas pessoas, né, essas mesárias, esses mesários, inclusive chamar pessoas indígenas para atuar nessas mesas receptoras de voto. Então, nós começamos esse levantamento, eu tenho quase 20 anos da Justiça Eleitoral, e é a primeira vez que a gente tem assim, orgulhosamente, a oportunidade de dizer que está no nosso cadastro eleitoral a condição da pessoa indígena, qual etnia, que tipo de língua ela fala, conhece, se comunica com nessa etnia. E a questão de atendimento às aldeias, nós temos, vou falar bem de Rondônia, especificamente da minha zona. Nós temos locais onde as urnas têm que ir de barco, nós temos locais onde as urnas vão de helicóptero. Nas nossas sessões eleitorais em Cacoal, no meu município, né, que é interior, bem no coração de Rondônia, as pessoas saem 4, 5 horas da manhã com as urnas eletrônicas para chegar até algumas aldeias, algumas sessões em zona rural, para atender essas pessoas. Ano passado, então, nós tivemos o início do censo indígena, que é um trabalho contínuo. Claro que já deu um boom no cadastro, né? Nós saímos de zero para várias anotações, mas é um trabalho contínuo que vai permanecer. A questão da consciência também, nós temos parcerias com lideranças indígenas, nós fizemos parceria também com a FUNAI, para que a gente pudesse oferecer um atendimento de qualidade, saber como se comportar, documentos corretos, como se comunicar com as pessoas indígenas, porque a pessoa mais jovem, ela já está muito antenada, já está conversa, entende, compreende tudo de uma forma mais fluida. E as pessoas com mais idade, ou que têm mais dificuldade com tecnologia, já precisam um cuidado mais especial, até mesmo na forma de se comunicar. Eu tenho uma história sobre isso bem interessante. Só existe uma situação que se pode entrar na urna eletrônica com o eleitor ou a eleitora, que pode levar um acompanhante. Uma única hipótese que a lei permite, que é a pessoa com deficiência. Então, somente a pessoa com deficiência pode entrar na urna eletrônica com o acompanhante. E eu tive um caso de um colega que é de uma aldeia da etnia Suruí, que veio me dizer que a mãe dele queria entrar com ele na cabine, que ela estava insegura, ela não é alfabetizada, ela estava muito tensa com a questão do voto. Só que ser analfabeta não a permite entrar com um acompanhante, somente a pessoa com deficiência. Então, nós ficamos naquela situação, né? Como nós vamos fazer? Eu expliquei que a gente tinha urna eletrônica no cartório para teste, a gente tem urnas para teste nos eleitores, só que ela está na aldeia, ela não gosta de se deslocar, e nós fomos negociando, né? Como chegar uma solução para a situação. E aí eu lembrei que o TSE, a página da Justiça Eleitoral, tem o simulador de votação, que é bem bacana, você entra no site, você simula, e eu conversei com ele, falei, olha, pega a sua mãe, chega os dois assim, senta, e você mostra para ela. Ele inclusive tem doutorado, é muito super inteligente,
assim, gosto muito do trabalho dele. E eu falei, olha, senta com a sua mãe, abre o celular, abre o computador e faz uma simulação várias vezes. Então, esqueci, né? Aquela correria de semanas da eleição, esqueci o assunto. Dali uns dias, assim, eu lembrei, passou a eleição, eu perguntei dele e como é que tinha sido, se deu certo, se ela foi votar, porque às vezes eles nem vão, com receio, né? E ele me contou, eu fiquei muito contente, que, nossa, que deu super certo. Ela desmistificou isso, né? Venceu aquela tensão com tecnologia própria, às vezes, das pessoas com um pouquinho de mais idade que a gente, e conseguiu votar. Então, foi um dos causos, né, que servidores e servidoras da Justiça Eleitoral têm bastante, e que para mim, assim, me aquece o coração, quando eu lembro que ela conseguiu votar dentro de um ideal de tecnologia, usando a nossa urna eletrônica e usando tecnologias de assistência, de apoio, né, de ajuda, e aí seguindo direitinho as nossas normas. É muito legal quando isso acontece. A gente observou bastante durante a última eleição essa dificuldade que os idosos possuem realmente de estar, eu acho que até o distanciamento, né, tecnológico que traz, porque a gente fica muito feliz que a evolui cada vez mais pela nossa segurança, pela segurança do nosso voto, mas ainda existe uma barreirinha que precisa ser vencida em relação a essas pessoas de mais idade e tudo mais. Mas é por isso que é importante ter contato, né? Estar divulgando que o TSE tem essas ferramentas para estar aproximando os idosos, e também por isso que é importante o trabalho que vocês fazem com os mesários, né? Com os voluntários, o mesário tem que estar da capacitação e tudo mais. Aí, se você puder falar um pouco de como é esse treinamento, como é que é essa educação que é feita, que eles, como cidadãos, né, vão fazer o processo eleitoral acontecer. Eu tenho, assim, um orgulho de contar que na minha zona eleitoral todos os mesários e mesárias trabalham voluntariamente. E é um índice que a gente atinge todos os anos, há 10 anos já, desde 2012, então há mais de 10 anos, né? Essa pessoa que trabalha voluntária, que vai e se inscreve porque quer, é uma pessoa que vai atender melhor eleitor ou eleitor no dia da votação, que se dedica aos treinamentos, que participa, veste mesmo a camisa da Justiça Eleitoral. Porque, olha só, no dia da eleição, as mesárias, os mesários são servidoras e servidores da Justiça Eleitoral. Então, isso é de uma grandiosidade, assim, sem precedentes, não dá para explicar. Nossos treinamentos são todos focados em capacitar essas pessoas, não só valorizá-las, mas levar o conhecimento técnico para lidar e aplicar a legislação eleitoral. Nós temos aí o Código Eleitoral, nós temos a Lei das Eleições e nós temos várias resoluções que regulamentam o nosso trabalho, né? O da votação, a fiscalização da propaganda, a questão de crimes, de representações, os atos gerais, o cuidado com o cadastro, infinitas normas e principalmente cuidando do que afeta ao mesário, treinamentos assim motivacionais, né? A minha cidade é um polo acadêmico, então a gente fecha parcerias com as faculdades para dar atividade complementar, como hora complementar de atividades, né? Quando eles trabalham como mesário e mesário. E por quê? Se nós formos pensar, a pessoa que está se voluntariando nisso, ela está tendo acesso a informações privilegiadas, né? A gente não estuda, infelizmente, a gente não estuda processo eleitoral na escola. Talvez isso seja uma grande lacuna educacional do nosso povo que a gente precisa combater, lutar para mudar esse cenário. Então, muitas pessoas vão ter acesso a Código Eleitoral, a Lei das Eleições, Lei dos Partidos Políticos, quando trabalha como mesária, como mesário. E assim, querendo ou não, é uma parcela gigantesca da população, nós somos milhões no Brasil, né? Só na minha zona eleitoral são 1.004 mesárias e mesários, só mesário e mesário. Nós ainda temos os administradores, coordenadores de acessibilidade, todas essas pessoas são selecionadas, valorizadas e convocadas ao longo de todo o ano. Desde o ano passado, a gente já vem recebendo inscrições, a gente vem trabalhando com parcerias para conseguir melhorias no vínculo deles com a Justiça Eleitoral.
e para que a gente possa montar um conjunto robusto de pessoas comprometidas verdadeiramente. Ainda tem pessoas que acabam trabalhando convocadas, né? Ainda tem, mas a gente caminha para um trabalho voluntariado. É um dia que eu falo que é diferente, é um dia diferente da sua vida. Você ganha sua folga, que depois você negocia com a empregadora ou empregador para tirar. Você ganha vínculos com as pessoas, se motiva, conhece o sistema eleitoral, sente realmente que participa da realização daquele direito ao voto que nos é tão, tão precioso. Quando a gente fala assim, mas votar, né, é obrigatório, a gente esquece que tem países assim em guerra, morrendo, pessoas perdendo vidas pelo direito de liberdade de voto, né, liberdade de expressão. Então, trazendo o mesário, vinculando a zona eleitoral, a gente consegue formar mesmo um corpo de pessoas comprometidas, que vão atender melhor, vão seguir melhor as regras. Nossos índices de erros são baixos, porque as pessoas estão mais comprometidas. Então, a gente tem os treinamentos presenciais, que a gente faz mais ou menos meados do mês de setembro. Desde o ano passado, nós estamos trabalhando no aplicativo de treinamento de mesários, que é um aplicativo sucesso da Justiça Eleitoral, que você consegue trabalhar todas as questões que envolvem sessões e convocação para as mesárias e para os mesários na palma da mão, com o celular. Nós temos também o vídeo de treinamento, eles simulam a votação e as ocorrências, né, do que podem acontecer numa sessão. Então, são várias linhas de frente. Quem gosta de ver vídeo vai focar no vídeo, quem gosta de aplicativo vai ficar no aplicativo. E temos o encontro presencial, que não deixa de ser um momento de vínculo, né, que eu dou total importância, total valor mesmo. Nós montamos, são 1.000 pessoas, gente, 1.004 pessoas. Vocês imaginam como que é para treinar essas pessoas? Para eu treinar essas pessoas, a gente treina primeiro pessoas para treinar essas pessoas. Então, a gente monta um batalhão de, geralmente, servidoras e servidores de outros órgãos públicos que estudam com a gente todas as informações que elas precisam transmitir para os mesários. Então, é uma formação de multiplicadores, porque eu sozinha não consigo treinar cada uma das 1.004 pessoas todas na urna eletrônica e na parte da teoria das normas. Então, esse é um desafio também que todo chefe de cartório, todo servidor de zona eleitoral tem que enfrentar. É uma força-tarefa, né? Mas é uma força-tarefa que mostra aí os resultados durante a nossa eleição, né? E uma coisa que eu acho que a gente observou na última eleição, e eu achei bem interessante, é que, por exemplo, a gente se deparou com alguns mesários que não tinham ido para o treinamento, mas já tinham sido mesários em anos anteriores. E aí vai falando assim, mas todo ano é igual e tudo mais. Só que eles esquecem que a Justiça Eleitoral todo ano se atualiza. Então, o treinamento, todo ano ele se renova. Então, é por isso que é importante destacar a importância do treinamento dos mesários, mas não só isso, mostrar que também a Justiça Eleitoral está procurando vários meios de treinar esses mesários, né? Sim, esse ano, inclusive, eu já vou dando um spoiler aqui, tem muita novidade na urna eletrônica, bastante, inclusive foi suprimida um código, um códigozinho de liberação de áudio da urna, ela já libera o áudio automático por meio de outras funções, o encerramento também tem umas diferenças. Muita gente que não trabalhou com a urna 2020 agora vai trabalhar esse ano, que o teclado do mesário vai ser em touchscreen. Então, já vou dizendo que quem vem com essa história de que já sabe, tem novidade, vale a pena acompanhar. E, assim, o treinamento presencial é um momento, assim, muito bacana de tirar dúvidas, de encontro. A gente sorteia brinde, a pessoa pede a palavra, é como se fosse um show para a gente. É quando a gente conhece e vê a cara das pessoas e põe a nossa cara também, tipo, pergunte, reclame. Eu faço questão de fazer pedido de feedback depois dos treinamentos. Aí depois a gente vai ler todas aquelas reclamações e depois tenta no outro ano o que a gente consegue mudar daquilo. E assim nós vamos construindo isso de uma forma assim cada vez mais eficiente, né? E eu falo assim que depois do que a gente fez em 2020, que nós organizamos
uma eleição na pandemia, olha, o brasileiro faz qualquer coisa, porque foi um desafio para a justiça eleitoral imensa, e para todo mundo também que saiu das suas casas para votar. Eu faço ideia, assim, de como foi desafiador para todo mundo, e eu falo, não, a gente fez eleição em pandemia, a gente consegue qualquer coisa. Hoje eu falo assim. No início da live eu até errei o ano, eu falei que a gente fez observação em 2018, mas foi em 2020 que começou a Foi missão. 20, Então a gente começou 22 também, né? 2022. Então a gente começou, a Transparência fez a primeira missão de observação em um ano super desafiador, que ninguém sabia. Todos os planos que a gente tinha para colocar em prática foram interrompidos, a gente teve que recalcular a rota, mas deu muito certo. A gente continuou com o nosso trabalho. Karine, você falou um pouco sobre as mudanças que a urna vai sofrer nesse ano e tudo mais. Fala um pouco sobre a segurança do nosso voto, essa defesa que a gente tem e esse treinamento para estar podendo fazer o uso da urna. Ano passado, olha como eu estou falando para vocês, né? Ano passado nós tivemos muitas ações com foco em eleição. Vou só elencar algumas para chegar nessa parte de segurança do voto. Nós tivemos o atendimento às pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade social, para montar um cadastro e verificar se essas pessoas estão com voto ok, se elas têm condição de se regularizar para poder votar, que a gente fez isso ano passado. Nós fizemos também rodas de conversa sobre direitos políticos, direitos e deveres políticos da pessoa com deficiência, para eles saberem que eles podem e devem votar, podem e devem se candidatar, né? E veio muita reclamação deles terem algumas resistências e barreiras em relação ao exercício do voto. Isso tudo foi mensurado para a gente ter condição de oferecer condições melhores, né, para a eleição. Isso tudo ano passado. E nós tivemos também projetos vinculando-os, por exemplo, em parceria com a Polícia Militar daqui, formando-as em capacitação em segurança do voto eletrônico. Porque muito do que a gente... Na verdade, a gente não ama aquilo que não conhece, né? Então, é por isso que as pessoas da Justiça Eleitoral amam a urna eletrônica, o sistema eletrônico de votação. A gente é apaixonado por isso, mas porque a gente conhece. E eu entendo que essa dificuldade de entender, de compreender, e as críticas até, porque a gente não defende o que não conhece. Então, eu parto muito do princípio de que a gente precisa conhecer. A partir do momento que você começa a conhecer, você defende, você veste a camisa e você se maravilha, porque é uma invenção genial. E quando a gente fez esse encontro, eu pensei muito na Polícia Militar, porque no dia das eleições ela cuida da nossa segurança. Então, eu pensei, vou trazer um servidor de tecnologia da informação para tirar essas dúvidas. E, assim, nós tivemos mais de 150 pessoas no auditório e muitas dúvidas, algumas básicas, como, por exemplo, se a urna está ou não na internet. E eu digo, a urna não é conectada em nenhum sistema. E perguntas também com relação ao voto impresso. A urna imprime o voto através do boletim de urna e você confere, aquilo tem que bater com o que está no sistema. O que a gente tem que planejar daqui para frente, que eu estou imaginando? Trabalhos de educação para o sistema eletrônico de votação. No nosso regional, nós temos o Patrulha Eleitoral e o Programa Eleitor em Perspectiva, que visam a educação para a política e para a cidadania. E a nossa ideia é encaixar esse eixo de defesa defesa reputacional, combate à desinformação e falar sobre o sistema de segurança, que a urna é um pontinho em um cordão de contas sobre a segurança do voto eletrônico. Nos nossos treinamentos, a gente traz esse tema, porque para mim é muito importante que a mesária e o mesário tenham segurança desse trabalho. E, assim, muitos videozinhos que me mandavam, eles eram desmascarados pelos próprios mesários e mesárias. Vídeos que corriam no WhatsApp, né, em 2022, e eu ficava, meu Deus, que felicidade, que alegria
saber que a nossa fala está sendo multiplicada em harmonia com o que a gente falou, sabe? Então, assim, venci na vida. Quando você vê uma mesária, um mesário fala, não, mas não é assim não, não pode dispensar a pessoa, eu tenho que falar o ano dela para ela poder votar sem biometria, porque agora a gente só vota com biometria. Quem não tem a biometria tem que ser dispensado, mas você tem que colocar o ano de nascimento. Só quem sabe o ano de nascimento é a própria eleitora ou o eleitor que estão na fila. Então, assim, o que que acontece? Eu fico muito feliz. Você imagina, né, a nossa alegria quando você vê que o nosso trabalho consegue realmente multiplicar e chegar até os colegas, e eles viram parceiros, porque assim, nós da Justiça Eleitoral somos eleitoras e eleitores iguais. Então a gente quer igual a você que a urna seja fiel, que o sistema seja eficaz, que o meu candidato, se ele foi o mais votado, que ele vença. Se a minha candidata não estava apta a concorrer, que ela saia. Eu quero participar disso e desejo isso tanto quanto as pessoas que estão transitando por ali na sessão e que têm direito ao voto. Então, é muito gratificante quando eu vi isso acontecer em 2022, foi, assim, maravilhoso, porque o treinamento é extremamente extensivo. Não sei se tem algum mesário aqui, mesário ouvindo a gente, mas eu concordo que cada vez a gente tem que incluir mais tema. Nós temos agora pautas importantíssimas de acessibilidade e inclusão. Nós temos pautas importantíssimas com relação às pessoas em situação de rua, condições especiais e situações problema no dia da sessão. Tudo isso tem que ser conversado para que a gente possa evitar o conflito, né, no dia da sessão. E aí, quando surgiu mais esse, olha, a gente também tem que falar em segurança do voto, sobre o nosso sistema eletrônico, é mais assunto. E aí, daí tu vê, eu até brinco falando, daqui a pouco os mesários, as mesárias vão ter que fazer um MBA, porque é muita informação. E assim, quando a pessoa está ali porque ela quer, ela se vincula. E assim, é maravilhoso, o pessoal só está aqui pela folga. Eu tenho pessoas que não trabalham, que são mesárias. Pessoas que não vão tirar folga e estão lá trabalhando com a gente. Então, é gratificante. Nós somos, assim, uma multidão de servidores e servidores realmente apaixonados pelo assunto. Com certeza. E eu concordo muito com isso que você falou, de que a gente só é apaixonado por aquilo que a gente conhece, né? E a minha forma de conhecer mais sobre o processo eleitoral e tudo mais não foi sendo mesária, mas foi através da missão de observação com a transparência. Eu descobri coisas que eu jamais imaginava, o quão árduo é o trabalho. E como você falou, o treinamento para ser mesária é extensivo, sim, mas tem que ser porque é uma responsabilidade muito grande, né? É um dia muito decisivo, é a nossa democracia que está em jogo, então é um trabalho de formiguinha, né? Que são várias pessoas fazendo, mas que dá resultado e a gente colhe os frutos depois, né, desse resultado. Isso, perdão, pode falar. Pode falar, eu ia pedir para você falar um pouco sobre os desafios que foi fazer tudo isso durante a pandemia, né? Pois é, a pandemia, olha, não tinha um dia que a gente não fazia alguma ação que quando tocava o telefone eu já não, meu coração não apertava para alguém dizer que estava com Covid ou que pegou Covid. E assim, graças, não passei por essa situação, né, no nosso cartório, mas todas as reuniões, com todos os cuidados, sempre havia essa sensação de arrepio quando tocava o telefone. Ai, meu Deus, será que alguém naquela reunião de administrador, na nosso treinamento de acessibilidade, será que alguém sempre tinha essa angústia? E havia também havia muitos desafios, né? Até mesmo o alistamento eleitoral. Para contornar a questão do alistamento, a Justiça Eleitoral ofereceu o título NET, que era uma forma de fazer o título pela internet. Aí, como que nós vamos divulgar isso para as pessoas, né? E em Cacoal a gente fez uma iniciativa muito bacana chamada Meu Primeiro Título NET. Nós fizemos parcerias com escolas do ensino médio, da rede pública e privada, e como se fosse um concurso. A escola que tivesse mais alunas e alunos inscritos ganhava um prêmio e um selo de escola amiga do eleitor do futuro.
Então, foi muito legal, foi muito bem aceito pelas direções das escolas. Nós firmamos as parcerias, tudo via digital, tudo à distância, não vi ninguém, só chegava o formulário do Google Docs com a inscrição. E foi muito bacana, porque essa iniciativa ganhou um prêmio de boas práticas pela CGE, pela nossa Corregedoria Geral. Ano passado, a gente veio receber o prêmio, e uma das alunas dessa escola premiada gravou um vídeo na época, falando, eu fiz pelo meu primeiro título NET, a minha escola foi vencedora. E depois ela agora, já na faculdade, 3 anos depois, gravou um vídeo super bacana, falando da iniciativa. Então, isso foi uma coisa bacana para a gente conseguir novos alistamentos, né, em situação de isolamento social, vários treinamentos à distância, ninguém aguentava mais, né, gente, live. Então, foi muito difícil. O aplicativo e depois os cuidados no dia da eleição, a questão muitas pessoas pediram para se afastar, para não trabalhar, então a gente teve uma queda grande no número de mesários. Como a gente trabalha com mesários voluntários, não havia o que discutir. Então a pessoa nem precisava apresentar alguma, eu fiquei doente. Quando a pessoa me dizia que não estava à vontade, não estava bem, a gente já dispensava, o juiz já tratava de nomear outra pessoa, né? A gente ia procurar outras pessoas para trabalhar. Que isso também, até os últimos dias, nós trabalhamos com essa sensação de suspensão, assim, de tensão, para a questão de conseguir mesária e mesário. Nas aldeias indígenas, por exemplo, outro desafio, porque entrar nessas aldeias, que muitas, assim, tiveram muito zelo com o isolamento, né, das pessoas da comunidade. Então, as pessoas que foram trabalhar lá receberam um treinamento específico, entraram em contato com a FUNAI, com as lideranças indígenas, tudo muito bem harmônico para poder não dar errado. E que bom que não deu errado, que bom que a gente conseguiu superar isso. E foi uma grande conquista, sem dúvida. Eu me orgulho muito dessa época. Eu tive situações, eu fico até emocionada, assim, porque eu tive situações de pessoas que me deram a mão mesmo, falaram, não, eu vou com você, vai dar tudo certo, confia, porque as coisas caem muito em cima da gente, chefe de cartório eleitoral, se alguém estiver aqui me ouvindo vai saber. Tudo cai muito em cima da gente, porque é um trabalho grande que vai afunilando, 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 até que eu entrego na mão do mesário. Então, o peso da responsabilidade de saúde mental e física das pessoas, eu acabei trazendo muito para mim. E quando eu via gente assim me pegando na mão e falando, não, vamos, vai dar certo, vai dar certo, aquela pessoa pode confiar, vamos, e aquilo foi assim maravilhoso. Eu me emociono mesmo até hoje quando eu me lembro do que a gente conseguiu realizar, da minha equipe da zona eleitoral, assim, que ninguém me virou as costas, sabe? São pessoas apaixonadas como eu, a maioria requisitadas de outros órgãos, né? Que o servidor do quadro da Justiça Eleitoral só são 2 por zona. Então eu conto com pessoas que vêm de outros órgãos, mas que dão assim seus melhores, tudo que elas têm de melhor, de inteligência, de sabedoria, de entrega para a zona eleitoral. É lindo de ver. Você falou um pouco sobre como foi o alistamento, né, na época da pandemia, e esse ano a gente tem a novidade de que o alistamento volta a ser com a biometria, né? Pode falar um pouco? E assim, nós temos o chamamento, né, a Justiça Eleitoral está chamando essas pessoas que fizeram o título em 2020, 2021, porque elas estão sem biometria. Então, a gente tem um número grande de procura no cartório. Eu vim colher minha biometria, eu vim colher minha biometria. Quanto mais coleta biométrica, a gente está em 80%, parece, de cobertura biométrica no país, o que é ótimo, né? Quanto mais, melhor, mais segurança, mais agilidade, mais fluidez no momento da votação. Então, hoje, quem faz o título, ele pode fazer de 2 formas. Ou a pessoa vai no cartório eleitoral diretamente, leva um documento, né, com foto, pode ser também certidão de nascimento, só que é original, e o seu comprovante de residência. Ou ela pode fazer em casa,
iniciar o atendimento em casa, pelo título NET, ela preenche os dados e tudo, e ela tem até 30 dias para ir ao cartório colher digital. A gente tem recebido bastante, todo dia, todo cartório eleitoral acorda, a primeira coisa do dia é olhar o título NET e ver aquelas várias solicitações. E quando a pessoa não tem, já tem a biometria, que é só mudar um local de votação, mais fácil ainda, ela pode fazer de casa. Ela não precisa ir lá colher os dados, né? Então, nós estamos caminhando aí para um cadastro cada vez mais fiel. E é bom a gente lembrar, né, e divulgar a informação de que essas pessoas que tiraram o título precisam fazer o colhimento da biometria e que quem for se alistar a partir desse ano tem que procurar o cartório, agendar tudo mais no site e conseguir esse ano também estar com bastante eleitor jovem, né? Laís, por favor. E olha, procurar correndo, tá, gente? É porque Hoje é dia 4, o cadastro fecha dia 8 de maio. Aí isso quem vai nesses últimos dias já sabe que vai ficar na fila, que eu vai não estar. queria. Quem puder antecipar, que já está com seus documentos ok, já comparece ao cartório. E outra coisa, Laís, que eu queria muito assim que fosse gritado aos quatro ventos. Baixem o e-título. Baixem o e-título. O e-título, ele é o teu título eleitoral e toda a tua situação eleitoral na palma da mão. Você lá consulta local de votação, você pode justificar, pagar uma multinha se eventualmente não votou naquela eleição. Você consulta o local de votação de outras pessoas, confere se a sua situação está regular e vale como documento de identificação em várias situações da sua vida, inclusive no dia da votação. Você precisa levar só o seu celular, que lá já tem a foto. Quem não tem a biometria, infelizmente ainda o e-título não vai servir, mas para quem tem, que é a grande maioria, é ótimo ter ele em mãos. Você está sempre ali, deixa eu ver se está tudo ok, peraí. E não, Abre o e-título. e É. não dá para baixar no dia da eleição, porque não tem como, né? Tem sempre Pois alguém tentando baixar no dia da eleição, que a gente sempre vê. no dia da eleição, todo mundo tenta baixar. E aí fica, né? Então, se a gente pode evitar, é melhor. E a gente está sempre com o celular na mão, é um minutinho, baixou, é super rápido. E agora a gente pode falar, juntando o celular e título e tudo mais, falar um pouquinho do passo a passo do voto no shopping que vocês estão promovendo, é isso? Nós fizemos. É uma coisa muito interessante, porque nós estamos aqui falando, baixe o e-título e tal, mas especialmente quem trabalha em zonas eleitorais de cidades do interior, a gente sabe que muitas pessoas não têm um celular que dá para baixar qualquer aplicativo, não tem internet, e tem pessoas com mais idade, ou não necessariamente com idade, mas que não gostam de receber informações de quem quer que seja, mas no caso aqui da Justiça Eleitoral, por meios digitais. E quem me inspirou essa história foi a minha sogra, porque ela veio me contar que ela ficava muito nervosa, olha só, na frente da urna eletrônica. E aí não adiantava eu passar para ela orientações e tal pelo celular, porque ela não gosta de ler no celular, é pequeno, a luz incomoda, ela não é essa parcela da população que quer no celular. Eu faço questão de nota fiscal, contrato, tudo a gente não põe no meu, manda no meu celular, manda no meu e-mail. E ela, eu vi que ela não era esse público. Aí pensando nisso, nós criamos uma série de banners informativos, bem grandão, assim, e colocamos no pátio do shopping da nossa cidade, que é onde tem um volume grande de pessoas o tempo inteiro, indo e vindo. E nesses banners, ele realmente era passo a passo de um voto tranquilo, que essa era a ideia de transmitir essa tranquilidade. E aí ela ia explicando, quem quisesse dali puxar mais informação num QR Code, ou acessar alguma informação adicional, na hora conferir se você estava ou não regular com a Justiça Eleitoral, já fazia ali na hora. Mas a ideia mesmo era passar para as pessoas que aquele momento do voto era uma coisa tranquila, que não era para criar, para se sentir afastada do processo
por se tratar de algo eletrônico, né? E foi um sucesso, a gente acabou recebendo até pedidos para fazer exposição em outros locais, em alguns bancos, pensando nesse público, porque a gente está aqui em reunião de trabalho do GT Mesário, inclusive, né? E é impressionante como as realidades do nosso país são muito, muito, muito diversas. É realmente um país continental. Então, nós temos regiões muito urbanas e que o deslocamento é difícil. Nós temos cidadezinhas do interior que a pessoa faz questão de sair de casa e andar bastante para votar, porque ela sai da zona rural, ela vai para a cidade. Nós temos urnas em aldeias, nós temos. Olha, é impossível, tem coisas que são impossíveis de padronizar, sob pena de você segregar mesmo parcelas da população. Então, o repasse de informações é uma dessas coisas. Porque se eu concentro tudo em telefone, eu estou partindo do pressuposto que a pessoa tem um telefone bacana, uma internet legal, ela enxerga bem, ela entende a linguagem digital. E se eu estou presumindo isso, eu já estou falhando lá atrás, porque eu não posso presumir nada em se tratando de pessoas, né, de comunidades, de Brasil. Essa diversidade é imenso e daí porque trabalhar na justiça eleitoral e organizar o voto para garantir um voto para todas essas pessoas é tão desafiador e ao mesmo tempo realizador quando a gente vê acontecendo, quando a gente vê dando certo. Eu imagino que seja realmente desafiador estar o tempo todo tratando de público muito diferente, né? Gente vocês atendem povos indígenas, vocês atendem uma comunidade de zona rural, zona urbana, e como você falou, para que não haja segregação, tem que estar tendo sempre essa adaptação da informação, né? Isso, e assim, a gente costuma sempre fazer também, pedir um feedback, fazer avaliação das eleições na perspectiva da eleitora, do eleitor. Então, seja por formulário, tanto regional como algumas zonas, a gente se compromete com isso, porque quando a gente está dentro do trabalho, tem coisa que a gente às vezes não enxerga. Então, às vezes, é uma pessoa com deficiência visual que vem dar um toque, olha, isso aqui não ficou bom porque não deu certo. Ah, ok. Ou é uma pessoa que olha de fora uma montagem, olha, tem um jeito disso aqui ficar melhor. Então, a gente tem um banco de dados com relação a esse feedback, assim, bastante rico. E, na medida do possível, a gente vai aprimorando o nosso trabalho, porque aquilo é exatamente o olhar da pessoa sobre o nosso trabalho. E assim, a gente está lá por elas e para elas, né? Nós estamos lá pela questão da realização do voto, para garantir isso. É isso que fomenta a nossa existência. Então, existe essa preocupação. Tem coisas assim que as pessoas não têm noção que a gente está trabalhando antes. Quando ela chega para votar, às vezes ela não sabe que a mesária saiu 4 horas da manhã de casa para ir para as nossas sessões na zona rural. Alguns dias antes, né, tem gente no sul do nosso estado, principalmente, que sai, se não me engano, na região de Pedras Negras, que a pessoa vai de helicóptero para uma comunidade isolada para garantir o voto. Então, sai de madrugada, você já pensou? Passa lá o dia, num lugar estranho, atendendo 300 a 400 pessoas e tentando dar o melhor para garantir, né, aquela festa mesmo da democracia. E é isso, tipo, é um dia que envolve muito trabalho, um trabalho que, como você falou, não é feito só a cada 2 anos, é feito diariamente por toda a justiça eleitoral e que a gente está aqui no norte tem que estar chamando a atenção para as dificuldades que a gente enfrenta aqui, né? Que são um pouco maiores, mas Nossa, o Pará, gigante, né? Pará é gigante. Tem lugares que só 2 dias de barco para chegar. Aí, Então, gente, mas a Justiça Eleitoral até então tem cumprido bastante, com bastante glória, né? Esse dever de estar levando o voto para todo mundo. E a cada ano aprimorando também. E a gente, como observador, aqui na transparência, a gente está sempre fazer com que esse trabalho de vocês seja melhor ainda no próximo ano e trazendo sim.
contribuições através do nosso trabalho de Eu tenho tal. todos os relatórios. Ó, ótimo. Porque é o que eu estava falando, é quem está de fora. Claro que às vezes vocês falam alguma coisa ou apontam alguma coisa que a gente diz, não, é interessante, mas a gente sofre com isso também. Eu lembro bem de um apontamento que é a questão da fixação do resumo da Zerésima nas sessões, que é importantíssimo, é essencial e é reforçado nos treinamentos, e está no manual do mesário, e está no vídeo do mesário, e está no aplicativo, mas chega no dia, acontece de não estar lá fixado. E aí a gente entra com um plano B, que é vincular os nossos administradores e administradoras dos locais para correr todas as sessões e alertar, porque, gente, é muita coisa mesmo, né? Antes de você chegar para votar, o presidente da sessão já fez um monte de coisa ali. Se ele foi sorteado para o teste de autenticidade, ele ainda teve que ir o teste de autenticidade para fazer. Se ele tem uma missão de observação, ele foi conferir credenciais, receber os fiscais, conferir as vestimentas das pessoas, verificar se a sessão está montada adequadamente, se tem energia elétrica, é muita coisa. Então, vamos supor que isso passe. Então, às vezes são dores que vocês falam, mas que são nossas também. Realmente isso acontece. O que a gente pode fazer para melhorar? Reforçar e reforçar e reforçar, e plano A, B, C, D. É exatamente isso, e é muito precioso esse trabalho, sem dúvida, porque é o que eu digo. Quando você está olhando o quadro de perto, você não enxerga o desenho todo. Às vezes, uma pessoa de longe propõe uma melhoria, e aquilo, às vezes, é um divisor de águas, né? É ótimo. Obrigada. A gente fica muito feliz também com a recepção que a Justiça Eleitoral tem do nosso trabalho, né? Um trabalho que a gente, desde o início, foi muito bem recebido, e é um trabalho que a gente faz com muito cuidado também, tem metodologia própria, a gente tem um treinamento muito extensivo também para os observadores, para os voluntários, para todo mundo que está participando da missão. Então, assim como o trabalho de vocês é um dever para a gente também sente que o nosso é um dever de estar contribuindo assim, para a nossa vida e para tudo estar dando certo. Inclusive, no treinamento, foi agregado mais isso. Explicar para o mesário o que é o papel da pessoa, do observador. Tem nacionais e internacionais, tem organizações internacionais também. Então, é mais um assunto a ser levado para o mesário, para ele entender como se portar, né, o que ele tem que analisar dessa pessoa, o que o observador pode ou não pode fazer numa sessão. É mais material de treinamento, é mais qualificação que a gente cobra, né, dessa pessoa que no dia está lá colocando a mão na massa, operando a urna, com o nosso caderno de votação, para garantir o voto de todo mundo, inclusive o nosso, da Justiça Eleitoral. Karine, eu vou te agradecer muito por ter participado da nossa live. Foi muito bacana a nossa conversa. Vou deixar aberto se você quiser fazer algum comunicado, falar alguma coisa sobre o regional aí de Rondônia. E agradecer muito. Muito bacana te conhecer. Obrigada, Laís. Eu que agradeço a oportunidade e espero ter falado em nome das servidoras e servidores apaixonados de zonas eleitorais do país. E quero agradecer muito a oportunidade de poder levar essa voz, mostrar esse trabalho, que as pessoas se dediquem a conhecer o sistema eletrônico de votação para que possam defender, que se comprometam junto com todas as pessoas que trabalham ao seu lado, parente, tudo ao seu redor, para que possam conhecer a justiça eleitoral, para poder daí passar a defender. E quem tem dúvida, vem trabalhar como mesário, vai ter acesso a informações assim bastante bacanas, né, sobre o funcionamento do nosso país, e lembrar dos nossos prazos da justiça eleitoral, que eu não posso esquecer, que o nosso cadastro fecha dia 8 de maio, e que é muito bacana se você tiver o e-título baixado no celular. E quero levar a voz do nosso estado de Rondônia, que trabalha tão afincamente para garantir o voto das nossas comunidades indígenas e de todas as pessoas envolvidas, para que a gente realmente possa ter um voto inclusivo, um voto acessível e que chegue a todas as cidadãs e cidadãos. Obrigada. Eu que agradeço. E aproveitar que você convidou as pessoas para fazerem
o cadastro para se voluntariar para mesário, né? Fazer também um convite para quem tiver interesse participar e acompanhar a transparência eleitoral, participar da missão de observação também, que esse ano a gente tem aí eleições municipais e vai ser maior do que foi em 2022. Ai, Muito que bom, verdade. Obrigada, gente. Até. obrigada por assistir. Até. Vou encerrar.